Vamos trazer um pouco mais sobre esse levantamento que tu fez com os últimos 10 técnicos da carreira do Valência. E aqui vale a questão que em relação ao Mano, eram 2 jogos, então a gente não está colocando nessa conta. Nem precisa colocar o Mano, né? O que ele fez com o Valência no Maracanã foi... Não, aquilo ali... Tu sabe a loucura que a gente vive na dupla Grenal, né? Como o Mano é o atual técnico do Grêmio, alguém vai dizer, vocês estão protegendo o Mano. Não, é que o Mano fez 2 jogos. E tem um treinador aqui que treinou na Turquia, como eu esqueci o nome do cidadão. O Henry Belozoglu. Ele comandou o Fenerbahçe em 11 jogos e só 4 jogos do Valência. O Valência fez 2 gols com ele em 4 jogos. Aquele que era o ídolo do time, não? Era o meio da seleção turca, né? Esse aí. Como foram só 4 jogos, a gente deixou ele fora da lista e deixou o Mano também, que o Mano teve só 2 jogos. Então a gente pegou, vamos lá, os caras têm 10 jogos pra cima. A média do Valência com o Roger é a pior. Dos últimos 10 treinadores dele. Quer dizer, tem até o Gustavo Quinteiros ali. Tem o Quinteiros na seleção equatoriana, tem o Tuca Ferretti, que trabalhou com ele bastante tempo no Tigres, né? Com o Ferretti mais temporadas, né? A média foi 0,28. Aí tem 0,25 com o Vitor Pereira no Fenerbahçe. Eu nem lembrava do Vitor Pereira no verdade. O Tigres com centroavante, né? O Tigres tinha o centroavante, o Gignac, né? O Gignac, ele era mais um segundo atacante. Havia a transição dele de ponta para um cara mais por dentro. Aí o Vitor Pereira ele fez uma média de 0,25, com o Gustavo com 0,25 também com o Félix Sanches, o treinador do Equador, que foi o treinador do Equador na Copa América, que ele erra o pênalti contra a Argentina. Ano passado, né? A última. Aí 0,30 com o Alfaro, que ele fez desses 7 gols aí, 3 são na Copa do Mundo, né? Sim, 2 na estreia contra o Qatar, né? Isso. Aí o Ismail Kartal no Fenerbahçe, 0,33. O 0,43 do Gustavo Quinteiros com a seleção equatoriana. 0,48 com o Kudê. E aí 0,54 com o BKC. E a melhor média foi com o Jesus, que é o que o Arruda diz, né? O melhor momento da carreira dele no Fenerbahçe, ele fez 30 gols em 46 jogos. Tá, e a gente tem então essa e a do menor Roger média 0,17 é a pior. menor. Dos últimos 10 treinadores, a gente não tá considerando o Mano, porque foram só 2 jogos. E um treinador lá na Turquia, que foram só 4 jogos. Os 10 treinadores últimos dele, a menor média com o Roger. Claro, ele não foi muito tempo titular com o Roger, mas também é isso, né? Ele perdeu a posição nesse momento. Mas assim, a média dele no Inter, por exemplo, com o Kudê, 0,48. É boa. É uma ótima média para um atacante, assim. E ali tem gauchão, né? Tem gauchão, sim, de 24. É a terceira melhor média, então, é isso, né? É a terceira melhor média, depois do BKC e do Jorge Jesus. O que tem os 3 em comum aí? Com o Jorge Jesus, ele jogava no 4-1-3-2, uma dupla de ataque, tinha um centroavante com ele, o belga lá, ou o Batshuayi ou JP Galvão. JP Galvão também. Olha aí. É isso aí. Com o Kudê, era um time disfarçado, mas o Alan Patrick era um atacante. Ou o Maurício, né? Ou o Maurício aparecendo por dentro. Como atacante, E com o BKC se tem variação, mas nos jogos em casa sempre joga com outro atacante. Por exemplo, contra a Argentina, foi ele e o Plata. Então fica bem claro, assim, essa estrutura de... Fica a dica pro treinador do Pachuca, assim, ó, se quiser fazer o Valência funcionar, bota ele. Nós vamos mandar pro zona mista lá do México. Pro zona mista do México, assim, mas fica claro, assim, não casou. Aí alguém disse pra mim hoje, assim... o Roger tem muitos advogados, né? O Roger ele não precisa. Se o Roger tiver algum problema judicial, o que ele tem de advogado... Inclusive, aqui, ó, o Rafa tá mandando mensagem e diz o seguinte, ó. Limonari, para de falar do Roger, o Vaguinha vai aparecer. Não, o Vaguinha... Mas não foi o Vaguinha esse. Tá. Mas alguém disse assim pra mim, mas com o Roger ele tá mais velho. Eu disse, sim, que quinta-feira contra a Argentina, com o BKC, terça-feira, deveria ter 20 anos, né? Não, eu lembro o seguinte, eu queria que o Vaga visse isso. Eu tive um debate com o Vaguinha no início do ano passado, que era o seguinte... O Vaguinha queria botar o Valência de ponta esquerda. Que ele jogava com o São Paulo em 2010. Isso, ele queria que o Valência é forte, que o Valência é rápido, que o Valência tá bem fisicamente. E aí agora o problema é o Valência. Daí. Agora ele virou o problema. Poxa vida. Mas assim, Vamos chamar o Vaguinha aqui em algum momento para esse debate. É óbvio que, claro que com a idade ele vai diminuindo a potência dele, né? Isso é certo, mas assim, é que a média cai muito, né? Se a média com 0,17 para, vamos lá, com Jesus 0,65. Se a média dele fosse, sei lá, 0,30, cairia pela metade, né? Metade do que era com Jesus ainda, mas assim, ela ficou muito baixa, né? Então assim, não conseguiu, não rendeu, não funcionou. Foi uma coisa que não casou, né? E acontece também no futebol. Até a própria chegada dele ao Inter, a gente até naquele momento, de repente, nem avaliou da maneira correta, porque a gente tinha aqui em Porto Alegre um astro do futebol mundial, tá? E o Inter tentava naquele momento buscar também uma peça de renome para fortalecer o seu elenco. A gente nem falou, talvez, naquele instante, sobre como o Valência também era incompatível com o que o Mano queria.
Não, como não falamos? Eu falei Tu na falou? época, falei na Tu época. não era muito conhecido, tu Não. Tinha o tu não tinha muito, analista tu não tinha ainda muito também. espaço Eu naquela época. falei, a gente falou sobre isso ontem, o programa do Gamba, que o Gamba agora que pintou o cabelo, né, Passamãe? O Nevou, né? Ernesto gostou do novo cabelo do É. Gamba. Platinou, né? Enfim, vamos seguir, vamos Mas seguir. a questão é Vai. essa, o Valência, por natureza, não tinha as características que o Mano precisava naquele momento pro Internacional. Tanto é que, na estreia do Valência com o Internacional, ele faz o que faz com o Valência lá no Maracanã e coloca ele para marcar o Marcelo na ponta direita e o desempenho é horroroso, né? Mas ele, por um acaso, ou não sei se a direção avaliou isso, mas o Eduardo Cudê, que veio substituir o Mano, tinha na sua formação 2 atacantes. O Valência mais um, né? Por mais que o Alan Patrick não seja um atacante, é um cara que pisava na área com muita frequência, o Maurício fazia a mesma função, mas nem quando ele chega, o Inter tinha, na verdade, de repente, a ideia exata do que o Valência poderia oferecer para o atual técnico naquela época. E vê que a média, por exemplo, baixa com o Vitor Pereira, também tem isso, né? O Vitor Pereira gosta de jogar com 3 atacantes, com 2 pontas e um 9. E olha como foi baixo com o Vitor Pereira. Que foi uma discussão que o Vitor Pereira teve no Corinthians, aí vamos falar do Roger Guedes, que o Grêmio ainda quer contratar. O Roger Guedes no Vitor Pereira teve muito problema por isso. Porque que o Vitor entendia? Que o Roger não podia ser ponta, porque não tinha a característica de fazer o vai e vem, de voltar para marcar, e botava como centroavante. Mas o Roger Guedes não é centroavante, não gostava. Tanto que o Roger Guedes publicamente reclamava do Vitor Pereira. Pro Grêmio do ano que vem, se o Grêmio vai pensar no Roger Guedes mesmo, pensem nisso. O Roger Guedes não é ponta e não é 9. O ideal pro Roger Guedes é jogar com uma dupla de ataque. O treinador do Grêmio de 2026 vai jogar com uma dupla de ataque. O Grêmio tem que pensar isso. Quando tu vai pensar em botar 10 milhões de euros num jogador como o Roger Guedes, tem que pensar no teu treinador e na forma que tu vai jogar.